origem do mundo é fascinante e gera debates em teorias como a criação divina e a evolução. Vamos explorar o criacionismo e em seguida a visão evolucionista. No começo, o universo estava em total desordem, tudo era vazio e envolto em escuridão, mas a presença de Deus como uma força viva preenchia esse vazio, preparando tudo o que viria a seguir. Então Deus disse: haja luz. Com sua palavra, luz apareceu, separando-se da escuridão e trazendo ordem ao caos. Isso faz alusão com a teoria do Big Bang, uma explosão de energia que deu início ao universo, talvez o momento do agir divino. A luz foi separada da escuridão, com Deus criando o dia para a luz e a noite para a escuridão, estabelecendo o ciclo de luz e escuridão. Esse foi o início do tempo como conhecemos. Depois, bem depois, não imediatamente após a criação da luz, mas sim depois da vegetação, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para que o sol governasse o dia e a lua a noite, trazendo equilíbrio e ordem ao que ele já havia estabelecido. Sobre os astros, isso faz alusão com a teoria da nebulosa solar, que diz que gases e matéria se condensaram, com a maior parte da massa ficando no Sol, o luminar maior. De forma inexplicável, havia água acima no céu e abaixo no solo, mas Deus fez as águas se juntarem, deixando espaço para que a terra seca aparecesse. Ele chamou as águas reunidas de mares e a terra seca de terra. E assim, a paisagem começou a tomar forma. A terra passou a produzir grama, plantas com sementes e árvores cheias de frutos, cada uma com suas sementes, como Deus planejou. Na visão científica, as plantas surgiram ao longo do tempo, começando com formas simples e evoluindo para as mais complexas, usando a luz do sol para crescer e se espalhar pelo planeta. Deus falou e fez os animais. Primeiro, ele criou as criaturas marinhas para habitar as águas. Depois, fez as aves para voar no céu. E, por fim, fez os animais da terra, de todos os tipos e tamanhos, cada um conforme a sua espécie. Tudo ficou perfeito e cheio de vida. Agora, chegamos na parte que Deus nos criou. Antes de seguir para a criação do homem, a ciência nos diz que os primeiros mamíferos evoluíram ao longo do tempo, dando origem a várias espécies, incluindo nós, os seres humanos. Voltando para a criação divina, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, com a capacidade de pensar, amar e escolher, algo único entre todas as criaturas. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim o homem se tornou um ser vivente. Deus deu ao homem um lugar no jardim, com tudo o que ele precisava ao seu redor. Deus olhou e viu que estava tudo muito bom. O surgimento do planeta Terra. Desde os primórdios, a humanidade se questiona sobre a origem do universo e da Terra, o planeta que chamamos de lar. Hoje, vamos explorar uma explicação científica para esse mistério, o evolucionismo, que estuda como o universo e a vida evoluíram. A teoria do Big Bang, por exemplo, propõe que tudo começou com uma grande explosão há cerca de 15 bilhões de anos, a partir de qual poeiras e gases cósmicos se organizaram, formando galáxias, incluindo a Via Láctea. A ideia do Big Bang foi apresentada pelo físico George Lemaitre em 1927. Ele sugeriu que o universo teria se originado de um átomo primordial, que explodiu e deu início à expansão do cosmos. Apesar de inicialmente pouco conhecida, a teoria ganhou uma força com os estudos de Edwin Hubble, que comprovou a expansão do universo. Essa descoberta inspirou cientistas a desenvolverem modelos cosmológicos detalhados sobre a formação do universo. Dentro da Via Láctea encontramos o Sistema Solar, que surgiu de um colapso gravitacional em uma nuvem molecular. O Sol se formou no centro, enquanto os planetas e outros corpos celestes emergiram de um disco protoplanetário. O Sistema Solar é composto por planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, além de asteroides, luas e outros corpos menores. A Terra no início era uma massa incandescente que, ao esfriar, formou uma crosta sólida e uma atmosfera rica em gases. Eventos como terremotos e maremotos
mudaram sua superfície, enquanto a atmosfera ajudou a proteger o planeta, tomando o possível desenvolvimento da vida. Na superfície da Terra encontramos a crosta, a camada mais externa do planeta, onde estão os continentes, oceanos e todos em ecossistemas. A crosta continental forma as terras imersas, enquanto a crosta oceânica está localizada sobre os mares, sendo mais densa e menos espessa. Abaixo das costas está o manto, dividido em superior e anterior. No manto superior, a atmosfera é a camada que possibilita a movimentação das placas tectônicas e moída aos relevos terrestres. Já no manto inferior, os materiais são os mais densos devido à alta pressão. Nas profundezas do planeta, encontramos o núcleo, composto de duas partes. O núcleo externo é líquido, formado por ferro e níquel. Ele é responsável pela criação do campo magnético que envolve a Terra. E o núcleo interno, por outro lado, é sólido devido à enorme pressão exercida. Apesar de suas temperaturas extremas, que chegam a 6.000 graus Celsius, essa estrutura é essencial para o funcionamento e equilíbrio do planeta Terra. A Terra realiza dois movimentos principais, a rotação e a translação. A rotação é um movimento em torno do próprio eixo, que dura cerca de 24 horas e é responsável pela alternância entre dia e noite. Já a translação é um movimento ao redor do Sol, com duração de 365 dias, definindo as estações do ano. Esses movimentos ocorrem simultaneamente de forma imperceptível, mas são fundamentais para o equilíbrio e dinâmica da vida no planeta. O El Arqueano é um período que começou cerca de 4 bilhões de anos atrás e terminou entre 2,5 bilhões de anos atrás. O El Arqueano é uma das divisões mais antigas do período geológico da Terra. Foi nesse período que aconteceu as mais importantes transformações da Terra, moldando para que ela seja como ela é hoje. O El Arqueano é uma das divisões mais antigas da história geológica da Terra. Antes do Arqueano, a Terra vivia o El Adiano, um tempo turbulento, onde a Terra era uma bola gigante de magma. O El Adiano tem esse nome em homenagem a Hades, o deus do mundo inferior. Com o início do Arqueano, a Terra começou a esfriar gradualmente, permitindo que uma crosta sólida se formasse. Esse resfriamento foi essencial para o surgimento das primeiras rochas e dos primeiros pedaços de terra firme. Conforme a Terra resfriava, a crosta terrestre começou a se solidificar. As primeiras rochas, como os ganasses, os granitos, surgiram e ainda podem ser encontrados no Canadá, na Groenlândia e Austrália. Eles são testemunhos das partes mais antigas da crosta terrestre. Os continentes primitivos, chamados cráteros, eram pequenas massas instáveis de crosta sólida. Eles se assemelhavam a ilhas que, ao longo do tempo, se ajuntaram para formar os continentes que conhecemos hoje. Já no Arqueano, a Terra apresentava um tipo de tectônica de placas. Esse movimento ajudou a reciclar e remodelar a crosta, contribuindo para o crescimento das primeiras massas continentais. A atmosfera era bem diferente da atual, composta por dióxido de carbono, metano e amônio, e vapor de água e nitrogênio. Sem o oxigênio na atmosfera, não havia a camada de ozônio para filtrar os raios ultravioletas do Sol. Isso se tornava o ambiente hostil e a vida como conhecemos, o clima e a superfície. O clima era quente e úmido, com extensas atividades vulcânicas. A chuva ácida era comum, ajudando a erodir as rochas e a formar os oceanos primitivos. A Terra esfriava, pois tinha um fenômeno que começou a mudar a Terra, o vapor d'água. Ele dominava a atmosfera primitiva e começou a se condensar devido às baixas temperaturas. No espetáculo de transformação, o vapor deu origem às grandes quantidades de água. Elas se acumulavam na superfície e assim nasceram os primeiros oceanos, vastos e misteriosos, que logo se tornariam o berço da vida. Mas, com o tempo, as águas
começaram a interagir com as rochas. Recém-formadas nas costas terrestres, a interação desencadeou muitas reações químicas, mas, com os minerais dissolvidos pela água, transformaram o ambiente e criou condições ideais para os primeiros passos de desenvolvimento. Esses oceanos não eram apenas depósitos de água, moléculas complexas que começaram a se formar a partir de compostos simples, dando origem aos blocos fundamentais para o surgimento da vida. Foi nesse ambiente que os primeiros organismos apareceram. Eles eram as células procarióticas, sem núcleo definido, como as cianobactérias e as ecobactérias, pois eram adaptadas ao mundo sem oxigênio. Esses organismos desenvolveram sérias formas de sobrevivência únicas, tão específicas que incluíam um único tipo de fotossíntese, que produzia o oxigênio como subproduto. Entre esses prisioneiros, as cianobactérias desempenharam um papel crucial, pois elas tiveram que realizar a fotossíntese oxigenada. É um processo que, ao longo de milhões de anos, começou a liberar oxigênio na atmosfera, e essa transformação marcou um ponto de virada na história do nosso planeta, criando as condições para o devido desenvolvimento de formas de vida mais complexas, assim dando origem aos poucos palcos de um processo extraordinário de moléculas orgânicas e complexas. As cianobactérias formaram colônias que criaram estruturas chamadas estomatólitos. Essas estruturas, compostas por camadas de substâncias calcárias, deixaram evidências da vida no Arqueano. Estromatólitos fósseis encontrados, por exemplo, na Austrália Ocidental, são provas da vida inicial e do impacto das cianobactérias no ambiente. O acúmulo de oxigênio. Com o aumento da fotossíntese da cianobactéria, o oxigênio começou a reagir com elementos como o ferro nos oceanos e na atmosfera, levando a mudanças significativas que moldaram o planeta. No Proterozoico, a Terra passou por grandes transformações. Os oceanos se estabilizaram, surgiram as primeiras formas de vida multicelulares, e a atmosfera ganhou oxigênio graças às cianobactérias, as responsáveis pela fotossíntese. E agora vamos falar sobre o Paleozoico, um período fascinante da história da Terra. Vamos entender suas características, eventos e a vida que floresceu durante este tempo. No Cambriano, que começou há cerca de 541 milhões de anos, assistimos à chamada explosão cambriana, um aumento dramático na diversidade da vida marinha. Fósseis de trilobitas, moluscos e os primeiros cordados surgem. Durante o Ordovícico siluriano, a vida se diversificava ainda mais. O Ordovícico viu o primeiro surgimento de plantas terrestres, enquanto o siluriano ocorreram os primeiros peixes com mandíbulas. O Devoniano é frequentemente chamado de Era dos Peixes, pois muitas novas espécies de peixes se desenvolveram. Também foi um período crucial para as plantas, com a colonização da Terra por vegetais maiores e mais complexos. No Carbonífero, grandes florestas tropicais dominaram o planeta, e sua composição levou à formação de vastos depósitos de carvão. Este período também testemunhou a evolução das primeiras criaturas terrestres, como os anfíbios. Finalmente, no período Permiano, as mudanças climáticas e tectônicas prepararam o palco para o maior evento de extinção em massa da história da Terra. Cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram no final desse período. O surgimento da vida humana se deu no Cenozoico, era no qual nos encontrávamos, o período do atual e denominado Quaternário. O Paleozoico nos mostra como a vida na Terra evoluiu e se adaptou às mudanças significativas, e com esses eventos moldaram o futuro da biodiversidade. É um período de transição incrível que estabelece as bases para o ecossistema que conhecemos hoje. A
Há milhões de anos, a Terra era um lugar muito diferente e estamos no período Mesozoico. Uma era que durou cerca de 180 milhões de anos, dividida em 3 períodos principais: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esta foi a era em que os dinossauros dominaram o planeta. O período Mesozoico começou aproximadamente há 252 milhões de anos após uma das maiores extinções em massas da história, que marcou o fim do período anterior, o Paleozoico. No início do Mesozoico, no período Triássico, a Terra era dominada por desertos vastos e clima quente. Os primeiros dinossauros começam a surgir nesse período, embora ainda não fossem os gigantes que conhecemos. Os primeiros dinossauros, como o Coelophysis, eram pequenos e rápidos. Também foi no Triássico que surgiram os primeiros mamíferos, embora fossem pequenos e insignificantes em comparação com os répteis que dominavam. Então veio o Jurássico, quando os dinossauros cresceram e dominaram o mundo. Os continentes começaram a se separar, e vastas florestas e áreas pantanosas formaram. Este foi o período de gigantes, como o Bronquiossauro e o Diplodocus. A biodiversidade aumentou muito, e os dinossauros herbívoros e carnívoros prosperaram. Era uma época de abundância e equilíbrio ecológico, com grandes predadores caçando em bandos e herbívoros vivendo em grupos. Cerca de 145 milhões de anos, no período Cretáceo, surgiram novas espécies e grandes transformações no ambiente. A flora se diversificou, aparecendo as primeiras plantas com flores. Novos dinossauros surgiram, como o famoso dinossauro Rex e Triceratops. Além dos dinossauros terrestres, os mares eram povoados por répteis gigantes e os céus estavam cheios de pterossauros, como o Pteranodon. Mas, há cerca de 66 milhões de anos, algo catastrófico aconteceu. Um grande asteroide colidiu com a Terra, causando incêndios, tsunamis e bloqueando a luz solar com poeira e fumaça. O evento levou à extinção em massa que eliminou cerca de 75% das espécies da Terra, incluindo os dinossauros. Assim terminou o período Mesozoico, abrindo o caminho para o início da era dos mamíferos, que dominaram o planeta. Hoje, podemos observar os fósseis desses gigantes e estudar o período Mesozoico para entender mais sobre a evolução e os ciclos da vida da Terra. Para encerrar, a era dos dinossauros terminou, mas sua história continua viva, contando-nos sobre um mundo perdido e fascinante.